Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E a gente vai abrir o episódio de hoje falando sobre asma, que é um assunto que vem preocupando muitas mamães, principalmente agora no inverno, quando tem resfriado, tosse, as mamães ficam confusas. E eu trouxe, é claro, nossa pneumologista pediátrica, a doutora Pilar. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. O que a gente pode falar para as mães sobre a asma? Realmente deve estar recebendo bastante caso, porque a gente sabe que muda a temperatura, a criança entra nesse quadro alérgico, enfim, me ajuda a compreender e também explicar para as mamães que nos acompanham. Então, vamos lá. Então, a asma, quando a gente fala em asma mesmo, a gente está falando de uma doença crônica, né? Uma doença pulmonar inflamatória crônica. Então, geralmente, um quadro de asma que se inicia na infância, a gente vai acompanhar por um tempo na vida, né? Então, a gente não pode falar, por exemplo, que a gente tem uma cura para asma. A gente tem um tratamento e tem aqueles períodos que a criança, o adulto, passa melhor, às vezes passa anos sem ter crise ou não. Mas a gente está falando de uma doença que acompanha por muito tempo na vida. E, geralmente, esses pacientes, eles têm quadros repetitivos respiratórios com tosse seca, cansaço para respirar, relacionado, às vezes, com mudança climática, ou em contato com pelo de animal, fumaça de cigarro, né, poluição, então, mofo, ácaro, poeira. Cada paciente tem um gatilho, às vezes, para iniciar... Ou vários. Os vírus também têm um papel muito importante, principalmente na infância. Então, às vezes, aquela criança, ela gripa, resfria e vai desencadear um processo de chiado. Então, essas crianças, elas têm... frequentemente quadros respiratórios que às vezes leva à emergência por conta de falta de ar realmente, dor no peito, né, aquela opressão, e precisa de às vezes ficar no oxigênio, algumas vezes até internação. Então é um quadro que o mais importante é fazer o acompanhamento, monitoramento e às vezes as terapias de prevenção. Né? Entendi. Então, a criança não precisa de ficar sofrendo de asma o ano inteiro, ou todo outono e inverno, e achar que isso é normal. Ela é assim mesmo, né? Ela é alérgica. Pode ser diferente, né? Pode ser diferente. Então, hoje a gente tem bons tratamentos e muito eficazes para essas crianças poderem ter uma vida próxima do normal ou normal. Sim, oferecer uma qualidade de vida, porque imagina qualquer situação, por exemplo, numa festa junina, uma fogueira, sim, a criança acabou. A fumaça ali, criança já perdeu a festa. Já perdeu a festa. Daí tá passeando alguém fumando, a criança inalou aquele cheiro, já faz um quadro. Exatamente. Então, assim, a qualquer momento, fez uma faxina, puxou uma roupa de inverno, trocou o guarda-roupa ali, as roupas, mais um quadro. Então, assim, essa criança, ela fica refém de qualquer situação, a qualquer momento, passar mal. Exatamente. Então, são crianças que, às vezes, a gente brinca, né, que a família quer colocar na bolha. Dá vontade. Deu 5 horas da tarde, já não pode pegar o vento, tá serenando, não pode sair de casa, não pode praticar atividade física, porque se correr muito, ela vai cansar e vai correr. Às vezes até rindo muito. Exatamente. Tem crianças que desencadeiam pela risada, né? Então, são crianças que são privadas frequentemente de uma vida normal. Então, a gente tem que esclarecer muito a respeito da asma na infância, que parece que ainda é um tabu, né? A hora que a gente fala, olha, seu filho tem asma, parece que a família fala, nossa, meu Deus, tem asma. Não, a asma é uma doença que a gente hoje tem um arsenal grande de medicações para fazer um bom tratamento e evitar que essa criança precise de pronto-socorro na emergência, na correria, ainda correndo risco de internação hospitalar, às vezes prolongada, enfim. Então, eu acho bacana a gente falar disso hoje no programa, porque essa criança pode ter uma vida normal. Ela não precisa passar por tudo isso e ser normalizado. É uma criança que está sempre encatarrada, ela é assim mesmo. Nossa, ela não dorme nunca a noite toda, mas já está acostumada. Imagina. Não é assim. Qualidade de vida não criança, é qualidade né? de vida. Né? E assim, existe diferença entre bronquite e asma? Porque as pessoas confundem também. Sim, a confusão já vem de muito tempo, né? Desde sempre falar, tem bronquite, porque a asma da criança e do adulto tem uma diferença, né? Às vezes, um adulto com DPOC, por exemplo, ele foi um tabagista prolongado e tudo mais, eles usam a mesma medicação, às vezes, que uma criança que tem asma. Só. Então, a bronquite é a inflamação do brônquio. A hora que inflamou ali, teve a crise,
qualquer crise da asma que chega toda a asma que chega a fazer crise, ela faz um quadro de bronquite. Entendi. Mas a asma em si, a criança ela pode ter asma e não ter nenhum sintoma. Ela pode estar controlado, mas ela não deixa de ser asmática. Então, mas ela não faz o quadro da bronquite, que é a ite, que é a inflamação, que é quando ela precisa de correr para emergência, fazer as bombinhas de emergência, fazer xaropes de corticoide. Entendi. Então, a bronquite é a inflamação. A asma é o quadro. Entendi. É a doença em si, né? E bronquiolite? Bronquiolite a gente já pega mais aos bebezinhos, aí menores de 1 ano. A bronquiolite aguda viral realmente é um receio das mamães aí, principalmente dos menores de 1 ano de idade, mas geralmente é causado por vírus, especificamente, né? Então tem um vírus, né, que é o sincicial respiratório, que é o mais prevalente aí nas bronquiolites. Não quer dizer que um bebê teve bronquiolite que ele tem asma. Isso aí não são entidades completamente diferentes. Acham que teve um caso ali de bronquiolite, é bronquite, é asma, e faz toda essa confusão, já entra em pânico, exatamente, tem toda uma confusão porque aí a gente entra em outro leque de doenças que são dos bebês que chiam, né? Então a gente tem os bebês chiadores ali menores de 2, 3 anos, que não necessariamente são asmáticos, às vezes eles são só induzidos por vírus, né? São aqueles bebês que estão na escolinha, na creche, aí toda vez que ele gripa, ele chia, né? Mas não necessariamente ele tem asma. Então, nesses casos, sempre tem que ser acompanhado com um pneumologista para ir acompanhando a evolução desses quadros de chiado, para a gente chegar em um momento e falar, será se esse quadro já é uma asma ou não, né? Então, é o acompanhamento. E é importante também a gente falar, por exemplo, uma família tem 2 filhos, daí o primeiro filho tem asma, e daí o segundo é só um chiador. E aí você já vai tratar aquele segundo filho com o mesmo medicamento, porque como é importante buscar um profissional e ver o diagnóstico daquela criança. Não é porque o irmão tem uma doença que o outro apresenta algum sinal parecido, porque a gente sabe que quando fala de toda respiração, pulmão, tem um leque, como você falou, de doenças. Então, aí você está tratando a criança com um remédio forte, que usa no maior, achando que não preciso nem ir no médico, porque eu já sei como é que é, né? Assim, a gente fala, a farmacinha em casa, a que você tem não serve para o vizinho, às vezes não serve para o irmão mais novo, nem, muito não perigoso. Necessariamente. E uma coisa que eu sempre gosto de falar quando eu estou falando de asma é sobre os dispositivos, as bombinhas, né? Que são inaladores dosimetrados, que a gente fala. E existe um preconceito a respeito da bombinha. Vai ser dependente dessa bombinha, não vicia a bombinha. Não, bombinha não vicia. Ela é só uma medicação que é usada em aerosol, né? Que tem uma ação local, né? É um grande benefício desse tipo de tratamento atingir só o órgão necessário, né? Então, a absorção sistêmica é muito baixa. Então, assim, a bombinha não vicia. Mas, quando a gente está falando de uma doença crônica, pode ser que esse paciente use por muito tempo. Então, não é porque viciou. É porque já existe uma doença. A gente não fala que o hipertenso e o diabético são viciados nas medicações que controlam a doença. Verdade. Agora, a asma tem esse tabu. Tem mesmo. Ele usa bombinha que vicia. Viciado. Não, o hipertenso ele não é viciado no comprimidinho que ele toma de manhã, mas ele não toma, descontrola. E a asma é a mesma coisa. Entendi. Sensacional. E eu vou te confessar que eu achava também. Então. Eu sempre achei, poxa, Deus livre, vai viciar, agora a criança vai ficar dependente pro resto da vida. Olha só como a gente escuta coisas, faz confusão e depois leva pro resto da vida uma informação nada a ver. Mas eu acho que às vezes o nome bombinha, talvez aos poucos a gente vai tentar mudar isso aí. O nome bomba talvez remeta a coisas não tão saudáveis, legais, né? É verdade, que viciam, né? Não que faz sei. mal. Talvez tenha alguma coisa a ver com o nome e o passado da asma também, que não tem tanto tempo assim, que nós temos medicações realmente eficientes e de bom controle, né? Então, no passado, as crianças sofriam muito mesmo. Era só inalação no hospital, não tinha muito mais coisa para se fazer. Então, se um tio teve assim, a avó lembra e já vai lembrando do passado, né? O tio foi assim, até hoje está assim, né? Verdade. Mas as coisas foram mudando e hoje a gente tem medicações muito seguras, com quase zero efeito colateral, né? Mas tem que ser sobre assistência médica, não deve ser feito por conta própria em casa.
Sem dúvida, doutora. Muito obrigada. De nada. Adorei. E até o próximo encontro. Obrigada, viu? Que mamãe não se preocupa com a imunidade dos seus filhos? Ainda mais agora que a gente está no inverno, as temperaturas baixam, as crianças se resfriam, enfim. Então, ninguém melhor do que a nossa pediatra, imunologista e alergista, doutora Vanessa. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada de novo. Você deve ouvir muitas mamães pedindo: Vanessa, tem alguma vitamina? Como é que eu faço para aumentar a imunidade do meu filho? Exato. Então, eu queria entender se tem algo que realmente ajude ou que a gente tem que confiar realmente na alimentação. Enfim, me conta. Vamos lá. Então, realmente é uma pergunta bastante frequente, Eu imagino. né? Só que a imunidade, a nossa imunidade, ela funciona de uma maneira bem organizadinha, né? Como para tudo no nosso organismo. Então, o que mais afeta a nossa imunidade, vamos dizer que seria uma falta de rotina, né? Então, isso não só das crianças, como dos adultos, quando a gente se excede, quando a gente não dorme bem, não se alimenta bem, né? Não faz atividade física, isso, vamos dizer assim, não é que prejudica, mas desregula, tá? Então, eu sempre explico para as mães que a coisa mais importante para manter uma imunidade, uma defesa do organismo adequada da criança é a rotina. Né? Então, ter rotina, ter hora para acordar, ter hora para tomar o café da manhã, né? Tirar o soninho da tarde, almoçar, horários, né, das refeições, o horário de dormir, né? Quando maior, as atividades físicas, o lazer, né? Então, basicamente é isso. Então, mas a pergunta também, que é muito frequente, existe remédio, existe tem medicação? vitamina, o que eu posso tem dar? Tem vitamina. Então, Tá assim, se resfriando muito seguido, tá com a imunidade muito baixa, o que eu faço? Essa é outra coisa também. Então, assim, não existe remédio, tá? Não existe. A gente sabe que os pais procuram, né? Tem algumas coisas até que são prescritas, mas não tem comprovação. Não tem comprovação, tá? Para algumas coisas tem estudos ainda muito pequenos, né? Não são grandes estudos, então a gente ainda não pode dizer que existe uma medicação ou algo que vai diminuir as infecções, né? Principalmente as infecções virais, que são as mais comuns agora no inverno, né? Que as crianças vão apresentar com mais frequência. Infelizmente. Principalmente as crianças que entram na escolinha, ali com 6 meses, né? Que é justamente a época em que a mãe, ela passa anticorpos protetores pro neném, enquanto ele está na barriga, né? E depois através do seio do leite materno. E a gente sabe que ao redor ali dos 6 meses, 9 meses, esses anticorpos maternos do corpinho do bebê, eles vão decaindo. E é quando ele começa a produzir os seus próprios anticorpos. E é bem nessa fase que o bebê entra na escolinha. Exatamente, é tudo junto, né? Tudo junto. Então, ele vai... Tem, assim, bebês que ficam mais doentes do que outros. Isso é normal. Tem bebê que, fisiologicamente falando, eles são mais imaturos do ponto de vista imunológico, mas isso não quer dizer uma doença, só quer dizer que ele vai ficar um pouquinho mais doente do que uma outra criança que talvez não seja tão imatura, né, desse ponto de vista. Entendi. Então, nesse caso, infecções virais, que acabam sendo às vezes até mais de uma no mês, logo que a criança entra na escolinha, elas são consideradas normais, vamos dizer assim, né? Agora, quando a coisa se excede, quando a criança tem infecções graves, que precisam ser hospitalizadas, né? UTI, enfim, esse diferente, tipo... aí é muda diferente. contexto. Aí, né, nós temos os sinais de alarme dentro da pediatria que a gente se atenta para aí sim investigar esse sistema imunológico.
Entendi. Né? Se atentar para ver se tem ou não tem algum problema do sistema imunológico. Mas, claro, as doenças do sistema imunológico, as imunodeficiências são raras, elas existem, mas elas são raras. Então, a gente se atenta, temos sinais de alarme para isso, mas, no geral, essas que eu tô falando, dessas, né? Virais, as gripezinhas, as roséolas, que são muito comuns, né? As diarreias, quando entram, essas são, assim, esperadas, né? Esperadas e vão passar. Sim. E vão passar. Com o decorrer dos anos, a criança vai ficando mais madura do ponto de vista Às imunológico. vezes a gente pensa, eu vou tirar da escola, mas daí a criança não tem contato e aí não cria as próprias defesas do organismo, né? Então isso é uma balança, tem esse lado eu não quero também. que ele adoeça mais. Mas aí quando você colocar de novo, vai passar por tudo isso. Uma hora na vida vai ter que acontecer. Exato. Né? Então, até onde vale a pena você segurar a criança, Isso. deixar que a criança tenha contato com outras crianças, que se desenvolva, que faça atividades, até para criar uma rotina, como você falou. E aí, sim, todo esse contexto vai fazer com que ela levante a imunidade dela, que é justamente o que a gente quer. Exato. E aí, você deixando a criança longe da escola, ela não tem contato com esses vírus, ela não produz anticorpos, ela não tem uma rotina e aí tudo piora. Então, como a gente tem que pensar realmente num todo, né? Num todo. Tem crianças que, assim, realmente, como elas ficam muito, muito, muito doentinhas, acaba prejudicando um pouco, assim, cai um pouquinho na curva de peso, né? Precisa, às vezes, tomar muito antibiótico. Então, raros casos a gente pede, se possível, por um período afastar. Agora, que a criança cria anticorpos, né, robustamente, falando assim, quando ela tem contato com mais antígenos, né, os causadores das doenças, ela cria e ela vai ficando mais resistente, mais né? resistente na vida adulta, ela já vai ter aí uma gama de anticorpos, né, de sistema imunológico. Falo que os pediatras, eles são imunologicamente fortes, assim, porque a gente tem contato. Porque vocês toda hora recebem alguma criança. E como que vocês não estão doentes 24 horas por dia, né? Então, vocês já foram apresentados a tudo quanto é tipo de vírus e bactérias, enfim. E aí, agora já estão mais protegidos. É assim que a gente quer que as nossas crianças fiquem. Claro, né? E não só isso, assim, o próprio fato, assim, de deixar a criança se sujar, né? De ter contato com animais. A gente fala até dentro da imunologia, contato até com animais rurais, né? Cavalo, vaca, galinha, isso é muito legal para o sistema imunológico. Aí se fala muito em zinco, em vitamina essa, vitamina aquela, e sendo que a própria natureza, o próprio convívio da criança com o mundo é a vitamina e é o que a criança realmente precisa, né? E a alimentação saudável, claro, né? Lógico. Que vai dar as vitaminas para a criança. Claro que em alguns casos, se existir a necessidade de reposição, claro que, né? Sim. A gente vai repor, a gente quer que fique no nível adequado. Nunca acima, né? Não precisa, tem agora a coisa da vitamina D, que a gente fica um pouquinho preocupado, né? Porque então, super dosagens de vitamina D não são legais, não tem estudos também falando sobre nada. A gente sabe que vitamina D no nível adequado é perfeito para ajuda a regular o sistema imunológico, mas não precisa estar acima, não precisa dar vitamina D excessiva, além do que precisa, além da idade que necessita. Entendi, adorei. Que assunto maravilhoso. Acho que as mamães vão adorar também, porque a gente falou sobre um tema que mexe muito com a gente, né? Sim. Então, já tens aí as dicas para cuidar da imunidade do seu grande amor. Obrigada, querida. Até o próximo encontro. De nada, até a próxima. Muito bom. Alterações vasculares na gestação. Esse é o tema que eu e a minha cirurgia vascular, doutora Andréia, bem-vinda novamente ao nosso programa. Muito obrigada, Mariana. Escolhemos para abordar hoje. Então, assim, me fala que tipo de alteração pode acontecer, o que a gente vai fazer para combater, para tratar essa gestante, porque a gente sabe que nem todo procedimento a gestante pode passar. Enfim, primeiro me conta um pouquinho sobre essas alterações e vamos entendendo um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, Mariana. A gestante,
É um momento extremamente especial na vida de uma mulher, você sabe muito bem disso. Você também? Eu também. É um momento em que a saúde da mulher é uma grande oportunidade que nós temos para prestar atenção na saúde. Bem isso. E o momento da gestação, ele tem muitas maravilhas e para algumas pessoas ele tem alguns desconfortos físicos. Durante a gestação, o que acontece? Nós temos uma alteração hormonal muito importante. Um dos hormônios que habitualmente está em níveis considerados baixos é a progesterona, enquanto na gestação ela tem níveis bastante elevados. Ela é uma das responsáveis por fazer relaxamento da musculatura lisa, ou seja, a musculatura dos órgãos que não são músculos estriados, que não fazem parte da musculatura que nós exercitamos, por assim dizer. Essa musculatura lisa relaxada, então, é o que permite que o útero não se contraia durante a gestação, é o que muitas vezes faz com que o esvaziamento do estômago fique mais lento e, por consequência, também as veias acabam se tornando mais relaxadas e as suas válvulas funcionam de uma maneira menos eficiente. Então, esse é um primeiro fator para que o retorno do sangue, direção dos pés para o coração, reduza. Olha só. O segundo fator, a volemia, ou seja, o volume de sangue que as gestantes apresentam chega a ser 1,5 vezes o volume de sangue que a mesma mulher com o mesmo peso sem estar na gestação tem. Exemplo, vamos dizer que eu tenho agora 4 litros de sangue circulante. Durante a gestação, a expectativa é que se tenha cerca de 6 litros. Justamente isso acontece como um processo fisiológico na tentativa de dar um maior suprimento para o bebê, com a criação da placenta também. Então, há uma sobrecarga de todo o volume de sangue que é necessário retornar também no sentido contra a gravidade dos pés para o coração. Outro fator muito importante é um fator mecânico mesmo, que o útero ele acaba comprimindo os vasos da pelve, né? Ele cresce e comprime não só os vasos da pelve, mas também, além de comprimir o intestino, a bexiga, que nós, aqui as gestantes lembram muito bem como é. Dá vontade de fazer xixi toda hora. O tempo todo. Então, ela comprime os vasos da pelve. E esses vasos, eles são responsáveis também, eles fazem parte do trajeto do sangue que vem em direção dos pés ao coração. Então, é um fator obstrutivo que fica por fora do vaso e reduz a chance, aumenta a dificuldade, reduz a chance do sangue retornar ao coração. Então, é mais um fator. Então, essas alterações são todas consideradas normais, fisiológicas durante a gestação. E há, sim, motivos, maneiras como a gente pode manejar, controlar para que a gestante, especialmente no final da gestação e nos meses mais quentes, apesar de agora nós estarmos ainda no inverno, a gestante ter menos dificuldade com o inchaço na perna, a sensação de peso e de cansaço. Bem isso, no verão eu vejo as grávidas, as gestantes no verão totalmente inchadas, com um pé gigantesco. Por que no verão isso piora, se agrava? No verão, a gente tem o que nós chamamos de vasodilatação. O calor promove com que os vasos fiquem maiores e, com isso, eles ficam mais permeáveis, ou seja, eles têm poros que facilitam a saída de líquido. Então, com isso, esse líquido se acumula nos tecidos, o que a gente chama de tecido celular subcutâneo, e então faz mais fácil o inchaço. Olha só. Tá. E aí, o que a gente pode fazer para a gente ter uma qualidade de vida, para não chegar num extremo, assim, né? Certo. Há várias medidas que podem ser feitas. A primeira delas é, conforme a orientação do obstetra, conforme o que o obstetra permite, o exercício físico deve ser mantido durante a gestação. Isso porque, quando nós temos uma musculatura, especialmente a musculatura das pernas, dos pés, mais fortalecida, a gente consegue utilizar esses músculos como uma bomba propulsora que vai fazer uma compensação, ou seja, vai fazer mais propulsão do sangue em direção ao coração, já que os vasos estão um pouco mais frouxos, mais dilatados e tem um volume maior de sangue para retornar até o coração. Olha só. Então, a atividade física já é provado de que ela realmente reduz risco de doenças cardiovasculares, reduz risco de câncer, melhora também o humor e também, nesses casos, reduz a chance de ter o inchaço, os desconfortos, a sensação de peso. Outra coisa que pode ser feita é muita atenção ao ganho de peso durante a gestação. Muitas vezes,
As mulheres acabam utilizando aquele período como uma oportunidade de não se preocupar com a balança. Só que isso é extremamente importante, essa preocupação. Não apenas na saúde da mulher, mas lembrar-se de que aquele momento ela também é responsável diretamente pela saúde do bebê. Com certeza. Então, controlar o ganho de peso faz com que exista uma menor chance de ter um volume maior no abdômen. Não só claro, vai ter o volume do bebê, do líquido, da placenta, mas não vai ter, vamos dizer assim, um depósito de gordura, por exemplo. Então, que faria aquela questão da compressão sobre os vasos. Então, isso a gente consegue eliminar um pouco desse fator de risco. Entendi. Outro dispositivo que nós podemos fazer para melhorar a sensação de peso e principalmente do inchaço é o uso da meia elástica. Qual vai ser a meia mais adequada? Qual é a compressão? Qual é o comprimento? Se ela vai ser a meia calça, se ela vai ser a 7/8, se ela será a 3/4, isso tudo depende, isso é muito individual para cada gestante. Se antes da gestação ela já apresentava varizes, se antes da gestação ela já apresentava algum tipo de sintoma de insuficiência venosa, já apresentava inchaço no fim do dia, o edema, já apresentava sensação de peso, às vezes coceira, às vezes até alguns extremos, de pessoas que têm os vasos mais dilatados ou mesmo úlcera, essa gestante vai usar um tipo de compressão. Aquela gestante que não tinha nenhum sintoma antes ou tinha apenas algumas aranhas, aqueles vasinhos finos, essa gestante vai usar um outro tipo de compressão. Então, é muito individual, por isso há uma grande importância da consulta com o cirurgião vascular também na gestação. E algo que eu acho muito importante ressaltar é que a minha amiga usou determinada meia, minha amiga fez determinado procedimento. Não tem como a gente copiar algo que mexe com a saúde da gente, principalmente estando com um bebezinho dentro de nós. Então, a importância de sempre ter um diagnóstico médico, um profissional analisar a gente e falar, olha só, você vai fazer assim, você vai usar isso. Eu acho que esse é, assim, ó, o que tem que ficar, a ideia que tem que entrar na cabecinha das gestantes, das mulheres, dos pais, das mães, nunca faça o que o vizinho fez, o que a amiga fez. Busque um profissional para te orientar, né? Exatamente. Porque cada um de nós tem um perfil distinto, tem uma saúde diferente. E, inclusive, a meia elástica ela vai ser extremamente benéfica, porque agora fala-se tanto de trombose relacionada a doenças, a vacinas, ao uso de anticoncepcional, mas o estado gestacional e principalmente o puerpério também são estados que a gente chama de protrombóticos. Isso acontece porque, além de nós termos diversas coisas acontecendo no organismo feminino, seja a alteração hormonal, seja o aumento do volume do sangue, seja a estase venosa, ou seja, a dificuldade do sangue voltar para o coração, tudo isso são fatores de risco para ter trombose. Então, inclusive a gestante que já teve trombose num outro momento, é importante a pessoa fazer o acompanhamento, é importante a pessoa ter algo personalizado, direcionado para si. Exatamente o que você mencionou. Não é porque alguém que você conhece, algum familiar, algum amigo seu, usou determinado produto ou determinado tratamento que aquilo vai necessariamente funcionar para você. Pode ser tudo muito perigoso, né? É tudo muito individualizado. A meia elástica, por exemplo, paciente que tem doença arterial, que é a circulação que leva o sangue do coração até as extremidades, os pacientes com doença arterial mais avançada não podem usar meia elástica. Olha só. Então, tudo é muito... para que as coisas sejam feitas da melhor maneira para cada paciente, o ideal é que cada paciente seja avaliado e o tratamento direcionado para cada um deles. Nossa, adorei, aprendi muito. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Muito obrigada. Vamos falar agora sobre seletividade alimentar, com duas profissionais. Com a nossa nutricionista infanto-juvenil, a Andréia, bem-vinda. Obrigada, Mari. E com a nossa psicóloga infanto-juvenil, a Paty, bem-vinda também, novamente. Imagina, obrigada, Mari. Vocês, inclusive, trabalham juntas e isso eu acho muito legal, porque realmente a importância de dois profissionais trabalharem essa questão de, poxa, meu filho não come. Por quê? Então, tem a parte emocional,
e tem a parte ali, o que aconteceu de errado lá na introdução alimentar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa situação. Na verdade, Mari, é muito mais profissionais, né? Porque entra, muitas das vezes, uma terapeuta ocupacional, porque a criança tem muito nojo, ou questões de desordens sensoriais, né? Entra, às vezes, o pediatra, porque a criança sente dor ao comer, refluxo, tem alergia alimentar, aí resolve essa dorzinha, ela volta a comer, né? Então, eu e a Paty somos uma pontinha dos profissionais ali que vai estar ajudando essa criança. Então, nunca é uma causa só, né? A gente tem que olhar para cada criança e ver o que aconteceu, se foi realmente a introdução alimentar que não foi feita de forma adequada, enfim. Né? Então, é bem o que você falou, é importante ver a causa para a gente começar a ajudar essa criança que está com dificuldade na alimentação. Paty, e aí me conta, a Andréia recebe lá uma criança que não come, que não gosta de tocar nos alimentos, e aí o que você vai propor para essa família? Vai fazer uma terapia, vai ver de onde vem isso? Conta para mim como é que funciona a sua parte nesse processo. Então, a Andréia recebe lá no consultório com essa queixa inicial, né, de que a criança não está querendo se alimentar, e aí muitas vezes nessa primeira avaliação ela já percebe que tem alguma questão que está comprometendo, que está ajudando esse comportamento alimentar da criança, né? Então, por que essa criança está se comportando dessa maneira? Existem muitas coisas que acontecem aí nessa relação de pai, de mãe, né? A maneira como eles estão oferecendo esse alimento para essa criança, o que está acontecendo nesse ambiente, que também interfere no comportamento alimentar dela. Então, se ela está recusando algum alimento, também pode ter algumas questões emocionais e psicológicas envolvidas em toda essa relação. Então, a gente traz esses pais para uma consulta e juntos a gente tenta identificar o que pode estar contribuindo para essa criança não querer estar comendo determinado tipo de alimento, né? Então, nessa consulta que a Andréia faz lá no início, ela percebe que pode ter alguma questão que esteja comprometendo o comportamento alimentar e aí pede para eu participar, né? Traz essa família para uma consulta no consultório para a gente avaliar e fazer as orientações adequadas para essa família, para que essa criança consiga começar a aceitar outros alimentos. E depois desse processo, com a Paty, você vê melhoras, começa tudo do zero, oferecer de novo, mostrar os alimentos com uma outra abordagem. O que vem pela frente? Então, o que acontece? Existe um estudo que o que faz a criança comer ou não, a base do estudo é esse, né? E eles fizeram uma pirâmide, assim, né, das causas. E a base dessa pirâmide são os pais e familiares. Então, a criança está lá no topo da pirâmide, né? Então, lá no consultório eu trabalho a criança. Então, eu faço a terapia alimentar, eu brinco com os alimentos, com brinquedo, boliche, vou desafiando para ela ganhar a bola para jogar o boliche, ela tem que passar um desafio. Eu me divirto, eu sou uma criança junto. Só que a gente também precisa trabalhar a base, né? Então, como a gente estava conversando, como que está o momento da refeição. Então, a criança senta para comer. Tem aquela pressão, e por que tem a pressão? O que acontece no íntimo desse pai, dessa mãe, essa preocupação tão grande de ver a criança comendo muitas vezes um determinado alimento? Tem que ser o feijão, né? Porque o feijão é aquele alimento que traz a segurança para a mãe. Aí quando a gente mostra, olha, mas por que essa preocupação? A gente descobre que a criança ficou internada na UTI. E aí tem algo por trás, né? Sim. E aí a Paty me ajuda nesse quesito, porque eu preciso dos pais tranquilos, para a criança ter espaço para responder à terapia. Olha só, porque realmente, né? Daí a criança já vai para a mesa com medo, os pais se alteram e, porque eu fiz para você comer, você não vai comer, então eu vou colocar fora. Então, às vezes, tem uma relação bem conturbada com o alimento, né, Paty? Tem uma preocupação muito grande, né? Que é essa culpa que os pais têm de achar que a criança não está se alimentando bem, de que ficar pode desnutrido. de que vai ficar desnutrido, pode ficar doente, pode até morrer. Então, a Andréia também ajuda nessa parte de deixar os pais seguros em relação a essa questão nutricional, né? Com os suplementos, com toda essa questão aí da nutrição, para que a gente possa trabalhar outras questões que estão diretamente relacionadas a essa questão emocional, né? Ou a esse ambiente que está sendo proporcionado para a criança no momento aí de oferecer esses alimentos. São vários pontos e com certeza vocês trabalhando juntas, vocês oferecem qualidade
alimentar para as crianças, mas também para aquela família, né? Exatamente. E assim, Mari, não tem um tempo para a criança responder ao nosso tratamento. Tem crianças que, na mesma consulta, quando a gente vê, já comeu cenoura, já comeu brócolis, e a criança em casa não quer tocar. Daí a gente traz essa reflexão. O que mudou? É o mesmo alimento. Mudou o contexto, né? Aqui teve diversão, aqui eu não insisti, eu respeitei o espacinho da criança. Como tem crianças que demoram 4 ou 5 meses para querer tocar num determinado alimento, né? Daí é onde a gente precisa ver se a gente precisa de outros profissionais junto com a gente. Entendi, porque a gente gosta de prazos, mas nós estamos falando de uma criança que está em constante evolução e desenvolvimento, então não tem como dar um prazo. Você vai levar lá no nutricionista, em uma sessão ele vai comer o que ele não comeu em um ano. Não tem como colocar uma data, um prazo, né, Paty? E aconteceram interações aí na história dessa criança que contribuíram para ela agir desse jeito, né? Para ela ter esse tipo de comportamento. Então, a gente não pode simplesmente apagar tudo que aconteceu como uma borracha. A gente precisa reconstruir, a gente precisa trazer um outro significado para essa maneira como os pais estão se relacionando com essa criança, né? Para que ela diminua esse sintoma aí que é o comportamento alimentar de não querer comer, de não querer experimentar, né? Então, esse comportamento está querendo dizer para a gente alguma coisa. A gente precisa identificar o que essa criança está querendo dizer através desse comportamento alimentar de negar, né? De negar a comida, para que a gente possa, então, olhar para a base disso e oferecer um tratamento adequado. Sensacional, olha, eu falo muito assim sobre esses tratamentos em conjunto, multidisciplinar, porque a gente não pega só uma esfera, a gente pega o todo, né? Exatamente. Não é só ali, vou mostrar como que faz a comida, não, a criança não come por algum motivo, tem um emocional envolvido, tem traumas, a gente não sabe, a gente precisa avaliar essa família, né? E daí vem a Nutri mostrando os alimentos de uma outra forma, de uma forma que talvez nunca tenha sido mostrado dentro de casa, né? Às vezes, sei lá, na correria, a gente não sabe como é que é para cada família, a rotina é difícil, né? E até os pais, muitas vezes, não sabem mesmo. Tá, mas como assim? Como que eu vou fazer ele se interessar pelos alimentos, não pedindo para ele comer? Como é isso, né? Então, a gente oferece toda a ferramenta, dá todos os recursos para que eles consigam perceber que existe outra forma, outra forma, né? Existe outra maneira de fazer essa criança se interessar e não seja ali no momento da refeição e forçando ela a comer. E deve ser muito gratificante você ver essa transformação acontecer, né? Nossa, é maravilhoso, eu amo. E o mais incrível é que eu sempre falo para a família assim, a gente vai dar um passinho para trás. Você vai sentir que está regredindo, porque a criança não vai mais aceitar a sopinha que você sempre fez, porque ali tem todos os legumes, né? Ela vai começar a comer só o macarrão, mas daqui a pouco você vai ver que com esse espaço, essas brincadeiras que a gente vai fazendo aqui, você levando ela para fazer um omelete, né? Você pedindo para ela picar uma alface, daqui a pouco ela está aceitando tudo isso, o alimento de verdade, não a mistureba que é jogada goela abaixo. Era mais fácil, né? Porque tinha tudo ali. É muito complicado. Meninas, adorei. Obrigada. Eu sempre aprendo muito e espero que você, que nos acompanha, também aprenda, porque esse é o nosso objetivo, levar informação para que o seu maternar seja mais leve, mais feliz, mais tranquilo. Obrigada e até o próximo encontro. Até, Mari. Até. Anomalia ano-retal. Esse é o tema que eu e a minha cirurgia pediátrica, a doutora Bianca, bem-vinda novamente, doutora. Obrigada, Mari. Escolhemos para abordar hoje. Doutora, fala um pouquinho para nós sobre essa anomalia. A criança nasce assim, durante o pré-natal a gente já consegue ver essa anomalia. Como que funciona? As anomalias ano-retais, né, também são chamadas de anos imperfurados. A gente vai encontrar esses dois nomes. Nem sempre dá para ver. São malformações do reto e do ânus que nem sempre dá para ver no pré-natal, né? Na grande maioria das vezes, a gente só consegue diagnosticar no pré-natal se for uma malformação muito complexa. Entendi. Se não for muito complexa, a gente só descobre quando a criança nasce. Olha só, e por que não perfura? Por que dá essa anomalia? Tem algum estudo mostrando genético? Não, na verdade não tem uma origem muito certa, assim, mas em algum momento na formação do intestino, isso acaba acontecendo, né? Então as pessoas têm uma impressão falsa quando a gente fala que é ânus imperfurado, de que
o ânus está lá, mas parece que tem uma membrana e que ele não é perfurado. Não é bem isso, na verdade, né? Olha, é a imagem que a gente tem. Exatamente. Apesar do nome ser esse, a ideia é outra, né? Então, na verdade, o intestino, a parte distal do intestino, ela não desembocou no local certo, digamos assim. Então, quando você olha na sala do parto, o pediatra olha na sala do parto, você tem que fazer aquele diagnóstico. Então, você vai ver que ali onde deveria ter um ânus, não tem. Então, o reto, ele está se comunicando, está desembocando em algum outro lugar. Um perigo. Exatamente. Então, tem Porque que fazer o diagnóstico. É uma cirurgia que tem que ser imediata? Não necessariamente, mas existem cuidados que a gente precisa tomar para a gente não prejudicar a criança. Entendi. Então, o diagnóstico ele tem que ser sempre na sala do parto. Né? Se você não fez o diagnóstico pré-natal, você tem essa obrigação de fazer o diagnóstico quando o bebê nasce, né? Porque existem vários tipos de anomalia, né? Tem no menino, tem na menina. Então, a gente precisa ter o domínio dessa doença para a gente poder fazer o diagnóstico, né? Porque, às vezes, quando a gente examina o bebê, às vezes o períneo, o glúteo, assim, o bumbum é tão bem formado que você olha ali e você jura que tem um ânus, mas você precisa examinar direito. E às vezes passa despercebido? Passa. Olha só que perigo. Passa desapercebido. A gente que está acostumado, né, com essa doença, a gente tem história de tudo qualquer Sim, jeito, de né? várias Mas o situações. ideal nasceu na sala do parto, o pediatra examina. Se ele tiver dúvida, porque às vezes realmente deixa dúvida, essa criança ela tem que ser avaliada por um especialista, né? Mas assim, imaginando uma situação onde a criança está lá na maternidade ainda, mamou no peito e ela tem que fazer o cocô. O cocô sai normal ou não faz? Depende. Depende, porque assim, às vezes você olha para o bumbum da criança, não tem o orifício do ânus no lugar certo. Tem o orifício, mas às vezes é um orifício muito pequeno, que não está na localização do ânus, a localização que o ânus deveria estar, mas passou desapercebido como se fosse um ânus. Na verdade, aquilo não é um ânus. Para você classificar aquele orifício como ânus, ele tem que se enquadrar num monte de definição ali. Entendi. Então, aquilo não pode ser chamado de um ânus. Então, às vezes, o reto terminou ali no períneo, num orifício super pequeno, que foi confundido por um ânus. E esse orifício pequeno, às vezes, não consegue sair as fezes de uma maneira adequada. Aí, o que vai acontecer se você deixou passar esse diagnóstico? São crianças que vão mamar, que podem vomitar, que podem aparecer com o abdômen mais distendido, né? Ou são crianças que, às vezes, têm muita dificuldade de evacuar, já foram para casa, foram liberadas da maternidade, estão em casa, apresentam dificuldade de evacuar, e, às vezes, o pediatra prescreve um supositório, e aí alguém da mãe, o pai, às vezes a tia, a avó vai botar o supositório, e aí olha e fala, ué, mas que estranho, meu bebê não tem anos, está diferente isso daqui. Olha só que situação, E né? aí leva para a emergência e a gente constata, realmente, isso aqui é uma anomalia no retal. E aí, cirurgia. Exato. Aí vai depender muito se é menino, se é menina, de qual momento que você fez o diagnóstico. Entendi. Porque pode ser que, se você faz um diagnóstico precoce, dependendo do tipo de anomalia que for, você pode fazer uma cirurgia e resolver a vida da criança, né? E dependendo do momento que você fez o diagnóstico, pode ser que essa criança precise de 3 procedimentos para resolver a mesma doença. Olha só. Então, é uma doença assim que a gente tem que ficar prestar bastante atenção, porque isso realmente vai interferir na vida da criança depois. Sem dúvida. E assim, da criança ir para casa, assim, o diagnóstico de um... Sim. E aí acarretar em outros problemas porque não viu, né? É. Que complicado, doutora. Sim, e a gente vê isso ainda hoje em dia. Eu imagino. E daí, dependendo da situação, já vai para uma cirurgia na hora? Depende muito de cada caso? Como é que funciona esse... Depende muito de cada caso, como eu falei, né? Tem os tipos de anomalias anorretais nas meninas, tem nos meninos, isso vai depender muito, né? Então, a gente precisa avaliar quando a criança nasce, para saber qual é esse tipo. Será que esse tipo de malformação
nos permite fazer uma cirurgia que a gente chama em tempo único, que é uma cirurgia só que vai resolver a vida da criança, a gente precisa saber. Se for, melhor ainda. Se não for, na grande maioria das vezes, a gente pode fazer o que a gente chama de colostomia, né? Botar o intestinozinho na pele, porque às vezes a gente precisa estudar melhor depois o tipo de malformação dessa criança, né? Fazer mais exames e depois programar outra cirurgia, que aí sim vai ser a cirurgia que você vai fazer um ânus novo, digamos assim. Então, esse tema é um tema muito extenso e muito complexo. Né? Porque depende de cada situação. Depende de cada criança, ela é avaliada individualmente. Né? Para cada criança vai ter uma conduta. Mas a mensagem que fica é que esse diagnóstico, ele não pode passar da sala do parto. É verdade. Ele precisa ser um diagnóstico feito na sala do parto. E isso, sim, vai ter um impacto muito grande na... Vai fazer toda a diferença, Toda a diferença na vida da criança. Nossa, adorei. Quanta informação e que diferença mesmo. A gente fica pensando assim, pensa se é o filho da gente. Sim. A gente quer o diagnóstico ali, dentro da Exatamente. maternidade. Não ir para casa para se deparar com uma criança que está chorando muito, com o abdômen super inchado, que não, né? Que vomita, que mama. Exatamente. E a gente começa, o que está acontecendo? É. Nossa, adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Obrigada, E até o próximo encontro. Obrigada também, Mari. Acidentes fora de casa. Bicicleta, patinete, cama elástica, os skates da vida. Doutora Cíntia, nossa ortopedista, me conta qual a preocupação de vocês em relação a esse tipo de brincadeira, o que pode acontecer, é perigoso, me conta um pouquinho. Oi, Mari. Assim, a gente não pode ficar o tempo inteiro estressado. A criança tem que brincar, ela tem que andar de bicicleta, ela tem que andar de skate, mas o que a gente pode fazer para diminuir os riscos de lesões, de fraturas nessas crianças? Então, por exemplo, quando estiver andando de skate, ela vai brincar de skate, de bicicleta, patins. A primeira coisa é proteção, né? Então, o capacete, as munhequeiras, as joelheiras, isso é muito importante que a criança utilize. A segunda coisa é prestar atenção em que lugar que essa criança está. Ela está brincando numa rua movimentada, ela está brincando num lugar fechado, né? Então, a gente tem que prestar atenção no ambiente que essa criança está, né? E ficar sempre sobre supervisão, principalmente as crianças pequenas. Com relação a parquinho, a criança tem que... o pai tem que prestar atenção no parquinho, se o parquinho é adequado para a faixa etária, porque a gente vê lesão de criança pequena brincando em brinquedo de gente grande e os acidentes acontecem. Então, a gente tem que saber se a idade da criança é a idade adequada para aquele brinquedo e se os brinquedos estão bem conservados, né? Então, se não tem nenhuma ponta de metal, se não tem nada solto, uma escada que está quebrada, se existe, por exemplo, um corrimão para a criança se apoiar. Então, e às vezes os próprios corrimões estão soltos. Aí a criança está ali e quando vê, pum. Isso tudo a gente pode verificar, porque isso ajuda a prevenir os acidentes. Não é verdade. E assim, é bem aquilo que a gente falou, né? As crianças, elas precisam brincar, elas precisam se movimentar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, porque ninguém quer ver um filho com alguma parte do corpo quebrada. Porém, quando isso acontece, é muito difícil, demora muito tempo, existe um prazo que vocês estipulam, qualquer parte do corpo que se quebra, engessa, em faixa, como que funciona? É que assim, cada fratura, cada osso, ele tem uma velocidade de consolidação, ele demora mais ou menos para consolidar. Eu vou falar aqui, por exemplo, das fraturas de ossos do antebraço, né, que quando quebra aqui o antebraço. A média de tratamento são 6 semanas, 1 mês e meio a 2 meses. Né, de imobilização. Então, por exemplo, a grande maioria dessas fraturas são fraturas de tratamento conservador, ou seja, com gesso. A gente só opera, a grosso modo, a grande maioria das fraturas, a gente só faz tratamento cirúrgico quando a gente tem desvios muito grandes, ou seja, quando o osso separou muito, assim, ficou muito fora da anatomia, porque a criança ela tem uma capacidade de remodelação diferente do adulto, né? Então, ela consegue corrigir alguns defeitos de angulação de eixo do osso. Mas, por exemplo, se for
uma fratura de cotovelo, normalmente são 3 a 4 semanas. Então, depende de cada osso, a gente vai tratar um tempo específico. E isso serve para a parte inferior também. Para a parte inferior também. Sempre a cirurgia só quando é algo muito extremo, senão a gente vai com o gessinho. Sim, eu sempre digo, eu adoro operar, né? A gente que é cirurgiã, a gente adora fazer cirurgia, mas existem as indicações, né? Claro. Não é por isso que eu opero só porque eu gosto, não é por isso que eu opero todo mundo. Você gosta, mas as mamães não. É verdade. E assim, o tempo que a criança vai ficar com a perna, por exemplo, ela não vai poder fazer mais nada, né? Então ela vai ficar aquele tempo lá na cama. Então é muito, se para um adulto é complicado, para uma criança é pior ainda, uma criança que tem toda a energia. Na verdade, a criança até se adapta bem ao gesso, né? A gente, se eu, adulto, colocar um gesso, com certeza eu vou ficar reclamando. A criança se adapta melhor ao gesso. Mas, ou a imobilização, qualquer que seja, mas o problema é que ela tem energia e ela quer brincar, então a gente tem que inventar brincadeiras para que ela fique mais sentada. Jogos, né? Jogos, desenho, leitura, a gente tem que ter um pouco de criatividade para... E uma dúvida que eu tenho também é assim, se acontece com um adulto, eu vou enfaixar o meu braço, vou engessar e vou ficar com ele paradinho. A criança talvez não fique tão assim, lógico que está engessado e tudo, mas isso atrapalha? Pode atrapalhar o processo do osso encontrar outro pedacinho? Sabe que na grande maioria das crianças, dos pacientes, a gente vê que eles respeitam bem, eles entendem bem a situação. Mas tem algumas crianças que, por exemplo, caem com a imobilização, quebram a imobilização. Exatamente. Aí, quando quebra a imobilização, ela pode aumentar o desvio, pode entortar o osso, né? Então, aí talvez até pode ser necessário mudar o tipo de tratamento, né? Mas a grande maioria das crianças acaba então, cuidando são bem. casos mais extremos assim, é. que às vezes são umas crianças mais enérgicas e daí não ficam muito tempo e daí querem seguir se movimentando, acabam caindo de novo, machucando no mesmo lugar. E daí, então, a gente tem que pular essa fase do gesso e daí tentar realmente uma cirurgia, porque a gente já percebeu que já ficou um período, caiu de novo. Então, como isso é importante a gente analisar, porque assim, uma simples brincadeira, né, doutora? Poxa, eu só levei ele para se divertir no parquinho, era só uma bicicleta. Quer ver a cama elástica? Cama elástica, que agora todo lugar tem cama elástica, assim, a gente vê muita lesão por cama elástica, né? Muitas crianças pulando ao mesmo tempo, às vezes sem grade em volta da cama elástica. Às vezes até a forma que cai na cama, se posiciona com o corpo por cima do braço, vamos supor? O problema é que quando uma criança empurra o elástico para baixo, está tensionando e a outra cai com o elástico já tenso, então tem todas essas... O ideal mesmo é que seja uma criança por vez, né? Então, é isso que eu falo, sabe? Era só uma brincadeira, era só um aniversário, era só um passeio de bicicleta. Mas então, assim, nós, como os responsáveis dessas crianças, temos que nos prevenir. Saber que acidentes acontecem e como que a gente vai evitar esses acidentes. Como você falou, capacete, cotoveleira, joelheira, né? E aí, assim, se a criança cai, ela se rala, mas aí ela já está protegida, não vai ser algo tão grave, né? E eu já vi casos, assim, de coágulos na cabeça também, assim, pelo impacto de bater a cabeça no chão. Então, assim, eu acho o capacete sensacional. A proteção porque, é fundamental. Assim, a gente pensa num osso, é muito complicado, mas a cabeça é pior ainda. Então, vai aumentando o grau, assim, né? Então, assim, proteção sempre. E obrigada por nos ajudar a lembrar disso, porque às vezes passa batido, só pega correndo um patinete, pega um skate e sai. E aí que mora o perigo, né, doutora? Exatamente. Muito obrigada. Adorei falar sobre esse assunto. Espero que você que está nos acompanhando preste mais atenção na hora de sair. Vai mesmo, cheio de equipamentos. Ser mãe é isso, né? A gente já está acostumado com sacolas. Agora faz uma sacola cheia de capacete, cotoveleira, joelheira. E aí sim, e aí pode levar a criança para brincar. Doutora, obrigada, até a próxima. Tchau, obrigada.